Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Ricardo Evangelista. Obrigado, Ricardo. Prazer, Marcelo. Por disponibilizar teu tempo para bater um papo aqui com a gente. Prazer. O Ricardo, ele trabalha aqui em Londres, no mercado financeiro, trabalha na parte de análise macroeconômica, fundamentalista do mercado, tanto de Forex quanto do mercado de índices, mercado global como um todo. E então ele gentilmente cedeu um tempo aqui para a gente bater um papo, falar um pouco mais sobre como que está o mercado aí até pós-Brexit e tudo mais, né? Então, Ricardo, vamos começar falando pelo Brexit, que é uma questão que está dando o que falar e impactou bastante. Você que está aqui no Reino Unido, fica mais fácil de ter uma visão daqui também, né? Não só a gente tem a visão de fora. Exato. Como que aconteceu o Brexit? Quais são as perspectivas? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, o Brexit é um termo utilizado quando se fala da saída do Reino Unido da União Europeia. Como sabemos, tivemos em junho um referendo aqui em que a maioria das pessoas votaram pela saída da União Europeia. As consequências que, em termos práticos, a situação não mudou nada, porque na verdade o Brexit só entrará em vigor a partir do momento em que o Reino Unido acione a cláusula 52 do Tratado de Lisboa. E a partir desse momento teremos 2 anos para levar a cabo as negociações que vão então definir quais serão os acordos de comércio que se vão manter, também decidir qual vai ser a política de circulação de pessoas, de capitais, etc. Ou seja, até agora ainda não mudou nada. O que é que mudou? O que mudou foi a atitude e a percepção das pessoas em relação ao que poderá vir a acontecer. Então vimos que logo no período imediatamente a seguir à saída dos resultados do referendo, como seria de esperar, a Libra sofreu uma queda muito grande em relação às outras principais moedas, mas o euro também caiu de forma muito acentuada, sobretudo em relação ao dólar. E essa dinâmica até se tem vindo a manter até agora. De forma algo surpreendente, o mercado das ações não reagiu da mesma forma e até assistimos a ganhos bastante interessantes no FTSE, por exemplo. Então eu diria que as expectativas eram para que o impacto tivesse sido maior do que aquele a que assistimos. Olhando para a frente, o que é que poderá vir a acontecer? Tudo vai depender agora do debate político que se vai seguir, ou seja, o debate político entre o Reino Unido e a União Europeia para decidir os fatores que eu mencionei há pouco. E isso então, se as coisas decorrerem de forma amigável, com um tom construtivo, não haverá grandes problemas e então poderemos até assistir a ganhos, nomeadamente no mercado acionista. No mercado das moedas poderemos assistir a alguma recuperação, por exemplo, do euro, porque o euro está muito dependente da percepção que as pessoas têm em relação à estabilidade e saúde da União Europeia. Então, a queda no euro, porque uma queda na Libra, como ficou-se com muito receio de o Reino Unido perder muitas transações, né, com a União Europeia, isso logicamente prejudica o mercado do Reino Unido, prejudica a Libra, né? Mas também prejudica o euro, porque, repara, isso que eu ia te perguntar, como que o euro é afetado? Acho que para a maior parte das pessoas a Libra ser afetada é mais claro. Como que o euro é afetado? Então, podemos olhar para a questão desde de uma perspectiva geoestratégica, digamos assim. A saída do Reino Unido da União Europeia é vista por muitos analistas como a primeira peça do dominó que cai, como o primeiro passo para uma desintegração ou pelo menos uma modificação profunda na estrutura da União Europeia. A União Europeia, como nós sabemos, para o bem ou para o mal,
tem sido o suporte da prosperidade na Europa e, sobretudo, da paz. Nos últimos 72 anos, na Europa Ocidental, não houve nenhum conflito armado, o que é inédito. Então, ao criar-se uma situação de menor estabilidade, de maior incerteza em relação à União Europeia em si mesma, isso tem um impacto negativo na confiança dos investidores que começam a alienar posições em euros. E então é sobretudo a partir desse ângulo que se pode justificar também a queda do euro, exato. E o dólar, querendo ou não, aos trancos e barrancos, também os Estados Unidos vem apresentando lenta, mas uma recuperação econômica. Sim. Né? Como que fica, então, o dólar em relação ao euro e à libra nesse cenário de que há uma incerteza de como que vai ficar a questão no Reino Unido, a questão na Europa e os Estados Unidos aí ameaçando aumentar a taxa de juros e dizer que não, agora a gente está numa situação economicamente mais confortável. Como que tu vê a questão tanto da economia americana quanto o dólar? Então, o dólar é visto como um ativo de refúgio. Por causa de fatores históricos, os investidores, e também de fatores práticos, os investidores têm muita confiança na moeda americana e é visto como um ativo de refúgio, ou seja, sempre que há um cataclismo, sempre que há muita incerteza global, uma crise muito forte na China, as pessoas viram-se para o dólar americano. É um ativo de refúgio, tal como o iene japonês também. Ou seja, esse é um ângulo da questão. O dólar tem vindo a beneficiar da incerteza na sua qualidade de ativo de refúgio, atraindo o interesse dos investidores que poderão estar um pouco assustados. Um outro ângulo que tu tocaste, e com razão, é a performance da economia americana e as expectativas dos investidores. Nós tivemos no último mês de dezembro uma subida das taxas de juros, que foi anunciada pela Fed, que já não acontecia há quase 10 anos, que foi a primeira em quase 10 anos, e que veio no seguimento de melhorias no mercado laboral americano, da produção industrial, etc. Todos os dados têm dado mostras de uma economia americana com mais saúde do que tinha, certamente no período após a crise de 2007, o subprime, não é? Depois houve ali uma crise, uma depressão até, e agora a economia americana dá sinais de bastante força. Podemos ver os últimos dados do emprego, vamos ver o que sai amanhã, não é? Em breve vamos ter novos, mas os últimos dados do emprego foram positivos, a produção industrial é positiva, a economia americana dá sinais de saúde e então é bastante provável que até mesmo ainda durante este ano de 2016 venhamos a ter uma nova subida das taxas de juro e não só isso, mas também um perspectivar do que poderá ser a dinâmica da taxa de juro americana nos tempos que se avizinham, ou seja, poderá ser delineado um plano em que se diz que trimestralmente haverá uma subida, o que vai aguçar muito o apetite dos investidores pela moeda americana. Isso então vai atrair investidores que não querem correr risco e querem ter uma rentabilidade em renda fixa e produtos desse tipo nos Estados Unidos. Exato, torna o dólar muito apetecível, que o é neste momento, sobretudo por esses dois fatores. Por um lado, o seu estatuto de ativo de refúgio em tempos de maior incerteza e, por outro, a perspectiva de mais subidas das taxas de juros por parte da Fed, o que torna a posse de investimentos denominados na moeda americana mais atraentes. E como você vê a questão, você citou o iene japonês, né? Como que você vê a economia japonesa e uma possibilidade de os investidores tendem a usar o iene também? Como que você vê essa questão? Sim, então a economia japonesa vive já há décadas uma situação de crescimento muito anémico, de deflação, não é? E tivemos o plano do primeiro-ministro Abe, Shinzo Abe, também ficou conhecido como Abenomics, em que eles tentaram criar um novo fôlego para a economia japonesa através de uma política assente em 3 pilares, que era o pilar
do estímulo financeiro, ou seja, quantitative easing, impressão de dinheiro, não é? Lançamento de liquidez no mercado, incentivos fiscais e incentivos políticos. No entanto, não tem funcionado e nós temos vindo a assistir que o iene, que também é uma moeda que os investidores procuram em tempo de incerteza, é também um ativo de refúgio, tem vindo a ganhar valor em relação às principais moedas, designadamente em relação ao dólar americano, o que não é nada bom para o Japão, porque o Japão é uma economia exportadora e, como tal, quer ter a sua moeda mais desvalorizada possível, porque assim os preços que outros países pagarão pelos seus produtos são automaticamente mais baixos. E então, a perspectiva neste momento é para um iene que continua a fortalecer e não será de todo de desprezar uma possibilidade de que o governo, as autoridades japonesas, o Banco Central e o governo, venham a intervir no mercado para tentar baixar o valor do iene, ou seja, artificialmente o Banco Central poderá ir ao mercado cambial e despejar uma quantidade enorme de ienes em troco de outras moedas, ou seja, adquirir divisas despejando uma quantidade enorme de ienes, o que por si só já vai desvalorizar o iene. O que provavelmente isso que tem causado um par que muita gente opera no mercado de forex é o GBP-Yen, né? Sim. E provavelmente é isso que tem feito o GBP-Yen um par volátil. Sim, né? Sim, certo. E que tem um sobe e desce interessante, que é muito interessante para se operar, por tanto o Reino Unido quanto o Japão estarem passando por essas questões, o que faz que não fique morno, né? Fique sempre uma coisa agitada. Sim, é um par, até historicamente é um par major, não é? É um dos pares mais negociados. E nestes tempos interessantes que nós estamos a viver, sem dúvida que é um par muito negociado. E como que você vê, eu sei que economista é sempre difícil fazer previsão, mas sempre quando alguém tem a oportunidade de conversar com alguém da área, a gente sempre pergunta como que você vê ou qual que é a percepção dos principais economistas, dos bancos centrais, para os próximos anos. Tanto a questão vai depender muito da questão aqui europeia, americana, o que se vislumbra para frente na economia global como um todo? Sim, incluindo aí até o mercado acionário, né? Estamos sem dúvida a passar por tempos de incerteza. A maioria dos analistas que olham para estas coisas e tentam encontrar um pouco uma perspectiva do que será o futuro, estão preocupados com vários pontos. Um ponto muito importante que não se tem falado muito ultimamente é a China. A China, com a sua crise de crescimento, ou seja, não é ainda uma depressão ou uma recessão, mas está com uma crise de crescimento. Não se sabe muito bem o que é que pode vir a acontecer na China. No verão passado tivemos ali muita turbulência com o Banco Central chinês a intervir, tivemos também problemas no mercado acionista chinês, que é um mercado um pouco diferente, não muito maduro ainda, com muitos investidores, pequenos investidores, com posições muito fortes, o que é problemático. Ou seja, temos a China, não é? Que poderá ser um foco de instabilidade. Por outro lado, temos as economias emergentes, o próprio Brasil, mas também outros, a Rússia, a Turquia, a África do Sul, países emergentes, economias emergentes que não apresentam grande vitalidade neste momento e que podem também eles ser um foco de instabilidade, sobretudo se em conjugação com outros. Temos o que já falámos, temos o Brexit, temos a questão da própria União Europeia e dos problemas internos da zona euro, que ainda não foram de todo resolvidos. Temos grandes problemas no sistema bancário italiano, por exemplo, poderão desencadear uma nova crise na zona euro. A Grécia continua a ser um problema pendente.
Portugal e Espanha também não têm assim uma saúde financeira tão grande, ou seja, há bastante potencial para a instabilidade. Eu diria que, sim, estamos a viver tempos interessantes, a perspectiva é uma perspectiva cautelosa. É natural que as taxas de juros nos Estados Unidos venham a subir, o que levará ao crescimento do interesse dos investidores por ativos americanos, pela moeda, sobretudo. É natural que o processo desencadeado com o Brexit venha a decorrer de forma mais suave do que se esperava e que isso também tenha repercussões positivas nos respectivos ativos, mas a perspectiva não é de todo otimista neste momento. Então a gente tem mais problemas e preocupações do que né, a economia está indo bem, está crescendo, vai continuar a crescer. Sim. E como que os economistas, os bancos veem a questão da possibilidade de uma crise mais aguda, como a gente teve em 2008? Isso é um cenário mais provável, menos provável de algo... Porque hoje a gente vê um mercado... até a gente pode falar daqui a pouco do euro-dólar, né? Que Sim. Mesmo com todas essas questões, é um par que está com a volatilidade baixa, não está seguindo em tendência, né? Mas qual que é a chance atualmente que se vê de uma crise? A tendência seria uma crise mais aguda ou continuar como a gente vem com pequenas crises, se soluciona, pequenas crises se soluciona, o mercado volátil, mas sem uma volatilidade explosiva? Bom, é difícil responder-te sim ou não, um ou outro. Na verdade, não sabemos. Claro. Não sabemos. Podemos olhar para fatores individuais, como por exemplo a saúde do sistema financeiro, as melhorias que se fizeram no respeitante à capitalização dos bancos, e esses fatores contribuem para que a probabilidade de que algo semelhante ao que aconteceu em 2007 e 2008 ocorra agora, algo semelhante, é baixa. Diminuiu. Sim, algo semelhante. No entanto, como eu disse, não só a nível económico, mas também a nível político, geoestratégico, há vários focos de instabilidade no mundo, neste momento, que poderão disputar crises para as quais nós não estamos ainda alertados, que ainda não estão no nosso horizonte, mas não quer dizer que isso venha a acontecer. Olhando desde uma perspectiva fria, podemos dizer que há muitos focos de instabilidade. O passado recente aponta para cautelas que têm que continuar a ser tomadas. Se repararmos, as taxas de juros continuam a níveis historicamente baixos. O crescimento é muito anémico, muito pobre. Não há razões para rejubilar, embandeirar a arco e dizer, ok, já saímos daquele período, agora vamos viver um novo período de crescimento que vai culminar no novo pico civilizacional, ou algo assim. Não podemos ir por aí. Eu diria que cautelosamente otimista é talvez uma boa forma de olhar para o que aí vem. E sobre o euro-dólar? O euro-dólar é um par que está, digamos que a gente chama na análise técnica, né, lateralizado. Sim. Sem uma tendência clara. Sim, está no há range. Pelo menos um range, há pelo menos um ano e meio, né? Sim. Quais que são tanto os motivos que levaram com uma série de incertezas, não haver muita volatilidade nesse par? E se existe já alguma perspectiva? Bom, há um motivo, sobretudo, que determina a situação que temos agora. Como tu disseste, o par está ali num range há mais ou menos há um ano e pouco, e não há assim uma tendência muito bem definida. Isso é sobretudo porque houve muita antecipação dos mercados e dos investidores em relação ao que poderia vir a acontecer. Antes de a Fed anunciar a primeira subida de taxa de juros em quase 10 anos, os investidores já estavam a contar com isso. Os problemas e incertezas que vivemos na zona euro e até o próprio Brexit
já vinham sendo antecipados pelos investidores. E no período que antecedeu então o início desta estagnação, tivemos sim aí alguma volatilidade. Ou seja, como os ingleses dizem, priced in, o problema já estava priced in, já estava incluído no preço desde muito cedo, desde antes do desenvolvimento dos acontecimentos e de tudo o que vai acontecer desde então. Para mim, esse é o principal motivo porque nós estamos agora nesta situação em que o par está ali, vai, não vai, é sobretudo por causa disso, porque muito do movimento que poderia ter sido gerado e que poderá ser gerado pelo que já tinha acontecido antes, e sobretudo é isso, e então agora os investidores estão muito na expectativa, à espera de sinais claros, que tardam em surgir. A própria Fed tem andado um pouco aos soluços, não é? Com indicações contraditórias. Até porque o Fed ameaça aumentar a taxa de juros e não ameaça. Então, provavelmente os investidores não estão tomando uma posição de peso pela incerteza, é isso? Exatamente. Ou seja, a Fed, a Janet Yellen, tem um discurso em que é um pouco mais conservadora, depois vem um dos vice-chairmans e é um pouco mais agressivo, e está ali, não vai, ata, não desata. E então há muita incerteza, há muita expectativa por parte dos investidores, sendo que muitos deles já tinham feito, digamos assim, entre aspas, a sua aposta no período que antecedeu agora este de estagnação. Entendi. Não, legal. E como que tu vê a questão da Suíça, do CHF, né, do franco suíço? Até muitas corretoras têm elevado a margem, né? Sim. Na verdade, diminuído a margem, né? Elevado o que precisa para o depósito, para poder operar, diminuída a alavancagem para operar o CHF. Como que está a questão da Suíça, do Banco Central Suíço e da moeda do CHF? Então, a Suíça é um país também exportador. Dentro do contexto europeu, a Suíça e a Alemanha são os dois exportadores por natureza. Embora a Suíça não faça parte da União Europeia, mas faz parte da área económica europeia, é um país exportador. Logo, é um país que também tem interesse em ter um certo controle sobre o câmbio da sua moeda, porque isso pode afetar a economia do país. Se a moeda for muito valorizada, isso vai depois levar a produtos mais caros, perca de interesse, etc. E então, nós assistimos, no princípio de 2015, a um movimento sísmico nos principais pares com a moeda suíça, com o franco suíço, que foi despoletado pela mudança de política do Banco Central Suíço, que na altura mantinha a sua moeda artificialmente a par com o euro, mas o que não fazia sentido para eles, porque eles estavam a seguir essa política perdendo muito dinheiro, porque na verdade eles estavam a comprar muitos euros, que na altura era uma moeda, como eu disse, em antecipação em relação ao que aconteceu depois, já vinha a perder terreno em relação ao dólar, e eles estavam a investir no ativo que se estava a desvalorizar. Então, todos sabíamos que mais tarde ou mais cedo o Banco Central Suíço ia pôr termo a isso, não é? O que aconteceu no dia 15 de janeiro, exatamente, de 2015, e então houve um movimento sísmico muito forte que até afetou algumas instituições financeiras que tinham muita exposição ao franco suíço. E foi totalmente inesperado, né? O Banco Central do dia para a noite anunciou que não iria mais artificializar. Como é que foi Eu isso? não diria que foi inesperado. Eu penso que desde novembro já se esperava que mais tarde ou mais cedo ia acontecer isso. Por exemplo, aqui na casa onde eu trabalho, nós alterámos as margens necessárias para negociar pares com o franco suíço, alterámos em novembro. Alterámos as condições para a negociação do franco suíço em novembro, justamente porque já se esperava. Então, hoje em dia é normal vermos que as corretoras, as casas de câmbio, etc., têm políticas um pouco mais conservadoras quando lidam com o franco suíço. Não sabemos se, por exemplo, os suíços podem decidir de hoje para amanhã criar uma nova paridade, desta vez com o dólar, por exemplo. Então, é uma possibilidade. Há um campo aberto que ninguém sabe muito bem
o Banco Central Suíço ele não tá desenhando passos claros do que ele vai fazer. Suspeita-se que a qualquer momento ele pode voltar a fazer uma paridade com outra moeda. Sim, não ou ter uma mudança política mais rápida, mais radical, assim, de chegar, agora vamos fazer isso. Não me surpreenderia, embora a Suíça seja um país de gênese conservadora, é como eu disse, um país cuja economia depende muito das exportações. Então tudo vai depender da saúde, da economia, tudo vai depender dos números da exportação, da balança comercial. Como que está hoje? Está saudável a economia suíça? A economia suíça está saudável, é uma economia saudável. No entanto, tem essa vulnerabilidade, que é uma economia que não é autossustentável. Depende de fora. É uma economia que depende das exportações. Logo, é uma economia que também está dependente do que acontece na Europa, porque não nos podemos esquecer que a maioria das vendas, tipo 80% das vendas suíças, são para a União Europeia. Então, se a União Europeia enfrentar problemas, eles enfrentam juntos. Exato. Então tudo vai estar dependente do desenrolar dos acontecimentos. Como eu disse, em relação ao franco suíço, devemos manter a mesma perspectiva que em relação aos outros tópicos que focamos, que é cautelosamente otimista. Não, legal. E tem mais alguma coisa, alguma situação no mercado global hoje que te chama a atenção, que você gostaria de comentar? Alguma política de algum banco central, algum país, alguma situação específica? Desde a perspectiva do investidor, desde que possa ser interessante para um investidor? Não só interessante, como, por exemplo, no caso do CHF, algo que possa chamar a atenção e haver uma mudança, haver uma volatilidade, mesmo para quem faz a parte dos investidores do mercado de fora, que faz trading de curto prazo, né? Sim. Então, eles querem entender o que está acontecendo com as moedas, mas eles normalmente não tomam posições de longo prazo ou numa moeda ou na outra. Então, o que poderia impactar, seja a volatilidade, as tendências do mercado dos pares de moeda? Bom, o que pode impactar, basicamente, é o que já referimos, não é? As situações, tanto a nível económico, político e geoestratégico. Por exemplo, uma nova guerra no leste da Europa, temos ainda muita instabilidade entre a Ucrânia e a Rússia, poderá ter um impacto muito forte, um efeito muito forte no resto da Europa e até a nível global. A situação que estamos a viver na Turquia também é uma situação geradora de incerteza. Claro, depois temos a questão do Médio Oriente, não é? Em que temos a situação na Síria, no Iraque, que também está a gerar muita instabilidade. Eu diria que os investidores podem, por exemplo, olhar para o ouro, para o chamado chão, não é? O ouro gold, né? Sim, o gold, exatamente. O ouro é um ativo que poderá ser interessante nos tempos que aí vêm. O petróleo também tem sido um ativo interessante, com muita dinâmica. Agora vai estar um pouco dependente se a OPEP consegue chegar a acordo para como que você vê a questão, a perspectiva para o petróleo? Pois é difícil. Eu diria que a maioria dos analistas aponta para que o petróleo, no médio a longo termo, está com uma tendência de subida, não é? Está com uma tendência de subida. Mas também vai depender um pouco da conjuntura, não é? Porque o petróleo é um ativo muito sensível a questões políticas e geoestratégicas. Vai depender um pouco da conjuntura, vai depender também da saúde e do crescimento económico, porque, como é óbvio, quebra na procura, supply and demand, não é? Oferta e procura. A economia tem que estar crescendo para ter demanda pelo petróleo. A China pode ter um impacto muito forte no petróleo, mas neste momento eu diria que a perspectiva é otimista para o petróleo. E para o ouro também, por causa da incerteza, sobretudo. Mais algum ativo te chama a atenção? Eu diria que esses dois ativos podem ser interessantes e depois, claro, as moedas, sem dúvida, sobretudo os pares majors, o euro-dólar, a libra-dólar, a libra-euro, os pares com o franco suíço, os pares com o iene, o dólar-iene,
vão apresentar uma volatilidade, que vão apresentar como oportunidades. sabes, Marcelo, o Forex é um mercado com mais liquidez a nível global e com certeza, mas com certeza absoluta, que nos tempos que se avizinham e mesmo no futuro a médio e longo prazo haverá muitíssimas oportunidades para os investidores. Legal, muito interessante, muito obrigado pelo bate-papo, Ricardo. Obrigado queria te agradecer imensamente. Foi um prazer, Marcelo, obrigado. Eu tenho certeza que vai somar bastante aí. Sempre à disposição para os negócios. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em comentar, curtir, compartilhar. Siga o meu canal Investidor do Sucesso no YouTube, a fanpage no Facebook, onde eu passo aí diversos vídeos, entrevistas, informações sobre investimentos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.